Salve, salve, simpatias! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações rubro-negras, sejam todos e todas muitíssimo bem-vindas aqui no Plá do Parangolé. Você escolhe, vai ver o vídeo do Plá do Parangolé no YouTube, ou também pode ser que você prefira o podcast. Nos principais agregadores vai ter lá o Parangolé Rubro-Negro. Falou? Show de bola. Nós vamos ter aqui nessa resenha diária, porque o Plá do Parangolé passa a ser diário a partir de agora. Nós vamos rir dos antes, nós vamos falar as principais notícias do Flamengo, nós vamos ter vídeos convidados, pessoas bacanas para falar de algum tema que seja importante para a nação naquele momento. Nós vamos ter muita coisa bacana todo dia aqui disponibilizado, tanto no YouTube quanto no podcast. Falou? Agora, antes de começar, tem duas coisas. Primeiro, dizer que o Mundo Rubro-Negro, o site Mundo Rubro-Negro, é parceiro do Parangolé e é o melhor site de notícias que tem do mais querido. É só seguir lá o site do Mundo Rubro-Negro que você vai estar sempre muito bem informado. Tá legal? Tem dúvidas? Vai lá no site Mundo Rubro-Negro, parceirão aqui do Parangolé. Tá legal? E outra coisa, o Pix do Parangolé, porque é importante que o Parangolé possa melhorar em equipamentos para que eu possa fazer coisas mais interessantes aqui para o Parangolé. Então, qualquer valor serve. Está aqui na telinha para quem é de YouTube, Parangolé rn10@gmail, e para quem é do podcast, eu vou repetir com calma. Parangolé rn10@gmail.com. Valeu? Lília, mas só tenho R$2. R$2 é maravilhoso, me ajuda a pagar a internet. É isso aí. Falou? Então vamos lá. Mandar um beijão para o Diogo, né, do Mundo Rubro-Negro, que me ajuda a ter aqui a plataforma de colocar o vídeo todo dia aqui para vocês. Tá legal? Então vamos lá, porque tem muita coisa. E vamos começar com um assunto que vai ter principalmente nas janelas, né? Que é o mercado de contratações. É um assunto que atormenta, né? Porque o Flamengo serve de engajamento para qualquer coisa. Inclusive de alguns sites rubro-negros que fazem essa pegadinha, que gostam de tratar o torcedor rubro-negro como um idiota, né? E só para inventar certas coisas não é possível. Esses dias eu vi um perfil que vem ganhando destaque, ele falando sobre uma notícia no exterior envolvendo o Gerson, falarei sobre isso, e ele colocou no perfil dele como se fosse assim, tá vendo? Lá na França já dão como certa, né? Porque ele deu mais ou menos como certa a contratação de Gerson. Aí eu fui lá, né? Óbvio, fui lá na matéria e tal. Só que a matéria, não é de nenhum órgão da imprensa, é de uma torcida do Olympique de Marseille, na verdade, eles faziam uma matéria tomando como base o próprio rapaz que colocou lá no perfil dele a matéria. Então, assim, são umas coisas assim, bizarras, bizonhas, que eu acho que tudo na vida tem um certo limite, né? Não pode, nem tudo pode. Mas, enfim, vamos lá, porque aqui no Plá do Parangolé não tem blá, blá, blá. Vamos começar falando do que aconteceu, né? Que foram a renovação
de Davi Luiz. Davi Luiz renovado com o Mengão até o final de 2023, o zagueiro que teve um ano muito interessante no Flamengo, interessante dentro do campo e fora do campo. E acho que vai ser um 2023 superior ao que ele fez em 2022, até pelas características dos treinadores, né? O jogo pensado de Vitor Pereira me parece ser mais interessante para Davi Luiz, né? Vitor Pereira não é afeito a muitas, em termos de futebol sem a bola, na marcação, ele não é muito afeito a grandes perseguições de zagueiros, ele tem uma coisa mais zonal, de marcação, ele vai exigir que a marcação comece mais forte lá na frente, então acho que isso vai ser importante. E então eu creio numa temporada ainda melhor de Davi Luiz. Porém, foi muito interessante saber, ao final da temporada, de algumas coisas que Davi Luiz fez fora do campo que impactaram de maneira muito positiva no elenco do Flamengo. Nós tivemos, por exemplo, testemunhos de jovens como o Vitor Hugo falando da importância de ter o Davi Luiz por perto, né? do quanto os conselhos e a forma com que ele faz essa interlocução com os mais jovens, dando apoio, dando testemunho de vida, dando bons conselhos, né? O paizão, mas o paizão no bom sentido, cobrando, inclusive. Davi Luiz, inclusive, cobrou a jogadores experientes, como o Rodinei, cobrou, dizendo que ele precisava ser mais profissional para a coisa, né, andar de maneira diferente. E veja o quanto o Rodinei cresceu ao longo da temporada. Inclusive, ele via jogos fora do horário com o Davi Luiz, para o Davi Luiz orientar ele. O Davi Luiz instigou ele, desafiou ele a chegar, né, mais cedo, chegar no horário, cumprir as questões de uma maneira mais séria. E o que aconteceu? Da mesma maneira, o próprio Léo Pereira também teve essa influência em relação ao futebol de Davi Luiz, né? Os conselhos que ele dava para o futebol dos jogadores evoluírem com toda a sua experiência. Então, essa boa notícia. O contrato de Davi Luiz vai até o final do ano que vem, porém, tem uma cláusula de renovação que eu acho que é perfeitamente atingível, algo em torno de, tipo uma meta de 27 jogos. Então, se Davi Luiz fizer 27 jogos pelo Flamengo, o contrato dele meio que automaticamente será estendido para 2024. É um cara que se cuida muito, é um cara que é muito profissional e é um cara que se machuca pouco. Então, eu acho que ele consegue sim. E eu quero ver Davi Luiz, ao fim do ano, em cima do trio elétrico, fazendo leque, 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 indo até o chão, todo felizão, que é o que ele fez, né? O gostosão Davi Luiz, em cima do trio elétrico. Foi um terror, foi uma coisa bonita, né? Outra questão é com o beijinho. Ayrton Lucas foi contratado pelo Flamengo. Vai ficar no clube com um contrato até 2027, no mínimo, né? Então, ele foi contratado junto ao Spartak Moscou por 7 milhões de euros, parcelados em 4 anos. Eu acho que foi uma boa. Felipe Luiz vai estar em seu último ano. Nós temos até um bom valor lá, o Marcos Paulo. Então, acho que vai ser legal isso. Vitor Pereira parece que ele sabe trabalhar com jovens valores e eu acho que a gente vai conseguir fazer um mix bom. Acredito no crescimento tanto do Ayrton Lucas, que teve um ano atribulado, mas eu acho que o saldo é positivo. Ele chegou no Flamengo machucado, teve dificuldades aí de pegar ritmo e tal, mas
conseguiu terminar bem a temporada. Eu acho que a Ayrton... mas vale, não vale... Isso daí é muito relativo, né? Na lateral, a gente está vendo que é uma posição escassa no mercado não só brasileiro, como no mercado internacional. Então, só vamos saber se foi caro, nesse caso, ou se foi barato, ao fim do contrato de Ayrton Lucas. Bom, vou falar agora do que me parece irreal dentro dessa historinha de mercado. Deixa eu dar um golezinho aqui na água. Que beleza. Refrescar a gargantinha. Por quê? Porque agora chegou a hora de falar das barrigadas, né? Falar daquilo que me parece barrigada, que me parece não ter muito sentido. Então, assim, é como se fosse uma checagem de fatos agora. Por exemplo, fala-se do Lanzini. O Lanzini, que foi jogador que teve aqui no Brasil, atuando no Fluminense, depois foi para o River Plate e agora está no West Ham. Não me parece que o Lanzini tem a possibilidade de vir dentro dessas notícias de mercado. Essa é uma das que eu cravo como barrigada. Outra eu tenho, na escala Richter de barrigada, para mim, Di Maria. Di Maria também foi aventado. Essa daí, não acredito mesmo. Né? Vou ficar extremamente surpresa. Então, muito cuidado. Agora, um nome que não é surpresa, porque o Flamengo assumiu que está negociando, é de Gerson, jogador do Olympique de Marseille, da França. Uma negociação bastante complexa, porque envolve uma expectativa de venda do Olympique que o Flamengo não vai chegar junto. Diferentemente de alguns jogadores que o Flamengo foi lá, rapidamente negociou um valor e pagou, ok. Com o Gerson, o Olympique está fazendo um jogo duro, que é basicamente recuperar o dinheiro que investiu em Gerson. Gerson está forçando ao máximo ser vendido para o Flamengo. O Olympique quer cerca de 22 milhões de euros, e parece que a máxima do Flamengo é em torno de 17, 16 milhões de euros. Tem uma composição ali de dinheiro. Mas a coisa está muito complicada. A coisa não vai ser fácil, mas o Flamengo trabalha com a sua tática, gelo no sangue. Então, assim, o Olympique está esperando alguma oferta europeia dentro do que ela quer de valores. O Flamengo acha que não vai chegar nenhuma proposta, apesar de ter se ventilado clube da Premier League interessado em Gerson. E aí vamos ver. Se não acontecer nada, aí não tem muito jeito. Aí o Flamengo ganha vantagem em relação a essa negociação do Olympique. Mas, por enquanto, a coisa não está fluindo bem. E vamos ver como é. Eu amaria Gersinho no Flamengo. Amaria Gersinho. Mas não está fácil. Não é uma negociação já praticamente fechada, como muitos diziam. Então, vamos ver. Vamos aguardar. Notícia fresca, que tem a ver total com o Flamengo, porque é relacionado ao Mundial de Clubes. Sim, a FIFA ela bateu o martelo e o Mundial será disputado no Marrocos, como queria, por exemplo, o Real Madrid, porque de Madrid até Marrocos, o país, é 1 hora mais ou menos, e então facilita a logística deles, que terão um compromisso uma semana depois do fim do Mundial pela Champions League. Então, eles estavam forçando para a sede ser o Marrocos. Torcida do mais querido, a torcida do Mengão, a nação
que mora na Europa, também comemora, né? Está ali, pertinho. É uma operação de viagem, para quem está aqui no Brasil, mais barata do que foi a de Guayaquil, se ter uma ideia. Né? Aquela companhia de viagem que deu aquele enrosco todo, está oferecendo pacote, mas fiquem muito de olho, né, gente? Porque não foi bonito o que aconteceu, não foi, não. Parece que o pessoal conta com a história da torcida esquecer tudo muito rapidamente. Mas vamos ver. E o que afeta isso em relação ao calendário do Flamengo? Por quê? Porque temos a Supercopa e a Recopa, né, gente? A Supercopa do Brasil também é outra confusão. A possibilidade mais quente nesse momento é que a Supercopa do Brasil seja levada para os Estados Unidos. Flamengo e CBF têm essa mesma visão. O Palmeiras, a princípio, não sei se mantém a ideia, prefere que o jogo seja disputado aqui no Brasil. Eu acho que a Supercopa do Brasil deveria também ser aqui no Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu acho que seria muito bacana, estádio cheio, torcida, tudo isso bonitinho para a Supercopa do Brasil. A CBF, aparentemente, acena com um pouco mais de grana para a competição. Vamos ver se isso vai sensibilizar o Palmeiras. Palmeiras que, aliás, né, agora entrando um pouco... Não, vou deixar para depois, porque tem outra competição que foi afetada pela data fixada pela FIFA para o Mundial de Clubes, que é a Recopa, que é campeão da Sul-Americana, Independente Del Valle, e o campeão da Libertadores, nós, Mengão. Mengão, campeão da Libertadores. Então, também foi impactada e deve, muito provavelmente, passar para depois do Mundial. Mas veja bem, o elenco do Flamengo se reapresenta dia 26 agora de dezembro. Vitor Pereira não estará na reapresentação, pelo visto. Né? Mas os jogadores devem se reapresentar para exames físicos, médicos, aquela coisa toda. Porque esse início de temporada do Flamengo vai estar extremamente corrido. Extremamente corrido. Né? Então, ainda tem o caso de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, que disputaram a Copa do Mundo, e não sei se vão se reapresentar junto com o grupo. Imagino que não. Eles vão ter cerca de 2 semanas a mais, pelo menos, de férias, que é uma coisa, né? Não sei que dia que eles entraram de férias. Sei que no meio dessa história teve o Mundial, então não sei quando que esses jogadores vão se reapresentar. Então o Flamengo vai ter aí um calendário muito apertadinho para se preparar para o Mundial de Clubes. Né? E depois do Mundial tem a Recopa, com o campeão da Sul-Americana. Está muito apertado, muitos desafios para o senhor Vitor Pereira. Né? Muitos desafios. Vamos ver como é que a coisa vai estar andando. Agora sim, falar um pouquinho do futebol brasileiro. O que acontece? O que está acontecendo? Primeira coisa, a SAF Vasco contratou o Pedro Raul, o centroavante do Goiás, ex-Goiás, estava com passe livre ao fim da temporada e foi contratado pela SAF Vasco, né? E aí os jogadores, alguns torcedores comemorando muito, não sei o quê. Outros jogadores estão sendo cogitados, mas aí o preço assusta. Para o time rico, o tal do Jorge, como é que o torcedor do Vasco fala? Jorge
Weidel, como é que é? Josh, eu até anotei. O Wande, é o Josh Wande. Josh Wande, você não está cumprindo com a palavra e meu amigo vascaíno está chateado. Você disse que seria o último ano e que haveria grande distância entre o orçamento do Vasco e o orçamento do Flamengo, né? O orçamento do Flamengo previsto para 2023 está na casa do R$ 1 bilhão. O do Vasco nem chega perto disso. Acho até que é uma boa contratação, Pedro Raul. Acho sim. O problema é que tem mais uns 18 aí para o Vasco contratar. Então, assim, boa sorte para o meu amiguinho que se desesperou no vídeo, reclamando do Josh Wande. Josh Wande, por que você nos enganou? Berrava aí. Outra notícia, Endrick foi contratado pelo Real Madrid, né? É interessante que quando o Flamengo vendeu Vinícius para o Real, foi um show de aberrações, né? A torcida do Flamengo tendo que defender o menino, tendo que, porque ele sofreu racismo, ele piadas e esculacharam com o Vinícius Júnior. Esculacharam. Né? Teve aquele perfil, né, no Twitter, o Page Not Found, que falou que, né, não ia chegar nem a vestir a camisa de Real Madrid. Teve um outro jornalista assim, aí, assim, não sei, um tal aí, que também assim, dobrou a aposta muito recentemente. Queimar minha língua se sair alguma coisa diferente aí do Vinícius Júnior. Bom, Vinícius Júnior foi o destaque do Brasil na Copa do Mundo. Vinícius Júnior, esse ano, foi eleito entre os 10 melhores jogadores do mundo. O Real nem imagina em vender Vinícius Júnior, e o passe dele está na casa do 1 bilhão, só para deixar claro que Real Madrid não vai vender ele. Já o menino Endrick do Palmeiras foi vendido com todo mundo dizendo: que graça, que bonito, boa sorte. Bom, eu desejo muito boa sorte mesmo para Endrick, acho que é um moleque muito bom de bola, uma família que pensou, cuidou com muito carinho do garoto, e o menino Endrick vai, quando completar 18 anos, ele vai para o Real Madrid definitivo, né? Por enquanto ele joga aqui no Brasil, no Palmeiras. Então, até o meio do ano que vem, teremos Endrick, uma venda certamente que rolou muita grana. Palmeiras não tem a totalidade do passe, enfim, é sigiloso, mas certamente muito dinheiro, inclusive um dinheiro que a Crefisa, que ao mesmo tempo patrocinadora e dono do clube, pode pegar uma parte desse dinheiro para se autopagar. É um troço bonito isso. É estranho, mas é bonito, né? Bonito lá para a Crefisa. É estranho. Mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Bom, vamos falar um pouquinho do Atlético de Belo Horizonte. O que aconteceu com o Atlético de Belo Horizonte, gente? É também um caso estranho, né? Basicamente, é uma SAF sem ser uma SAF que está fazendo estudos para virar SAF. É uma coisa esquisita. Mas vamos lá. O Atlético de Belo Horizonte, ele contratou o jogador Paulinho, aquele mesmo, do Vasco, gente finíssima, que atuava pelo Bayer Leverkusen, né? Sofreu muito com lesões e tal. Era um garoto de bom valor, né? Não sei como é que ele está agora. Espero que esteja bem, Paulinho. E aí, só que
O Atlético de Belo Horizonte tomou um transfer ban da FIFA. O que é transfer ban da FIFA, Lília? Pelo amor de Deus, fica falando essas coisas aí. Bom, transfer ban é uma punição para clubes devedores, né? Você pega o colega, você pega um bichinho de um clube, aí você não paga o amiguinho, aí você toma um transfer ban. Basicamente isso. E o transfer ban que o Atlético de Belo Horizonte tomou foi em relação ao jogador Nacho Fernandes, do River Plate. A ironia do destino, tomou o transfer ban e ainda ficou sem o Nacho. Porque nessa história toda, o Nacho pediu para sair do clube e voltar para o River. Né? Não sei como é que vai ficar o fim dessa história, só sei que Nacho Fernandes está de volta ao River Plate, que não tem mais Munheco Gallardo. Não sabemos ainda qual é o futuro de Gallardo, mas não é no River Plate. Em compensação, volta Nacho para lá. E o transfer ban ainda não foi suspenso, não. Estou acompanhando. Pode ser que seja com essa composição aí do retorno de Nacho Fernandes. E não fica por aí, não. Não fica por aí. Porque devem sair Keno e o Guga. Ambos parece que estavam certos de irem para o Fluminense. Aqui, o Tricolor. Mas parece que tem clube que está querendo, né? Especialmente Keno, está querendo dar uma atravessada nesse samba enredo. Vamos ver o que acontece. Né? Vamos ver o que acontece, mas basicamente o Atlético de Belo Horizonte está tentando dar uma enxugada aí, claramente, em suas despesas, apesar de ter contratado o Paulinho. Quem está treinando, para quem ainda não sabe, quem é o treinador do Atlético de Belo Horizonte é o Eduardo Cudê, que estava lá no Celta da Espanha, ex-treinador do Internacional. Ele está de volta ao futebol brasileiro e vai ser o treinador. Gosto de Cudê. Vamos ver como é que vai ficar o elenco do Atlético de Belo Horizonte com o trabalho do bom Eduardo Cudê. Bom, o Grêmio está tentando repatriar Michael. O Al Hilal, o clube lá do Michael, está resistindo. Por quê? Porque o próprio Al está com um transfer ban na FIFA. Então, eles estão relutando em vender Michael para o Grêmio, já que eles não vão poder contratar ninguém para o lugar. Eu acho natural que Michael top ir para o Grêmio, porque o Renato Gaúcho foi o treinador do melhor momento de Michael. Né? Ele deu declarações disso, um treinador que ele tem muito carinho, muito respeito, e um treinador que soube, né, utilizar Michael, elevar o moral dele num momento muito difícil. Então, eu acho natural. Muitos dizem assim, mas o Braz falou que se ele voltasse para o Brasil, seria para o Flamengo. Existem circunstâncias e circunstâncias, né? Pode ser que o Flamengo tenha mudado e não tenha intenção de contratar um jogador com perfil de Michael. E ao contrário também, Michael parece que não estava feliz lá, não está feliz lá, e ele merece ser feliz. Então, que seja feliz com o Grêmio de Renato Gaúcho, que está lá no Grêmio. Uma notícia do futebol brasileiro, não sei se vocês sabem, a maioria deve saber, mas deve ter alguém que não saiba, né? O Bahia foi contratado, foi comprado, virou SAF, foi comprado pelo Grupo City. E o Grupo City escolheu como treinador um português. Né? E essa semana teve uma entrevista de um jogador
um jovem lá da base do Bahia dizendo da alegria, né, que eles sentem de estar atuando num grupo. Ele usou a expressão parece que estamos na Europa, porque eu imagino, em termos de seriedade, de infraestrutura, como é que a coisa está rolando, né? Então, eu imagino sim que deva estar sendo muito feliz a esse início, mas vamos ver como é que a coisa vai andar, né? Deixa eu pegar aqui, que me deu até curiosidade, o nome do técnico, porque ele é o ex-técnico do Independente Del Valle, e aí foi escolhido pelo Grupo City para defender, foi escolhido pelo Grupo City para ser o técnico do clube. É o Renato Paiva, né? Já chegou lá em Salvador, já está lá trabalhando e vamos ver como é que vai ser. Nós temos a metade dos técnicos esse ano estrangeiros atuando na Série A. Vamos ver quantos terminam nessa história, né? Vamos ver quanto termina essa história. Eu acho, aí a resenha em relação à minha expectativa para o ano 2023 do futebol brasileiro. Eu acho que nós teremos o melhor campeonato brasileiro em muito tempo. Acho. Vamos ter um certo nível técnico de maior qualidade em relação a anos anteriores. Acho que Flamengo, Palmeiras continuarão na hegemonia, continuarão disputando a ponta mais nobre do campeonato, né? Que é o título. Mas, em termos gerais, eu acho que seremos espectadores de um campeonato brasileiro de melhor nível. Eu acho que algumas coisas sutilmente estão mudando e eu acho que alguns analistas, por exemplo, do futebol brasileiro ainda não pegaram fio. Eu acho que a entrada da SAF, por exemplo, ela muda alguns paradigmas, sim. Eu acho que algumas SAFs vão ter um entendimento de um trabalho de mais longo prazo, para além do resultado, porque eles sabem, por exemplo, que não dá para competir com Flamengo e Palmeiras nesse momento, que é um caminho de médio e longo prazo, né? Você veja a questão, por exemplo, do Bahia. Foi comprado pelo Grupo City. Isso não quer dizer que eles terão força para lutar contra o Flamengo nesse momento. Outro fator que eu acho interessante é que todos os chamados grandes subiram esse ano, que estavam na Série B, subiram. Subiu o Bahia, subiu o Grêmio, subiu o Cruzeiro do Pesolano, né? SAF do Ronaldo, subiu o Vasco, o SAF, né? SAF da parte, né? 777, enfim. SAF, muitas vezes, não quer dizer salvar imediatamente para o topo. Isso daí, infelizmente, as torcidas são muito mal informadas, mas são muito apaixonadas, né? E aí acaba dando nisso. Mas não, elas não estão nesse momento. Nenhuma SAF disputará o título, a meu ver, esse ano. Mas muda alguns paradigmas do futebol brasileiro, que é, por exemplo, essa aposta num trabalho de maior prazo. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o Botafogo. Claramente, se não fosse SAF, o Botafogo teria demitido Luiz Castro. Tenho certeza absoluta. Que se mostra, sim, antes de vir para o Brasil, já se mostrava um bom treinador.
E eu acho que foi bem escolhido. Tá? Eu sou totalmente favorável pela elevação do nível do futebol brasileiro. Não torço para uma questão de baixo nível, não, ao contrário. E eu acho que isso vai acontecer. Bom, para finalizar, o Plá da Noite, o Plá de encerramento dessa série diária. O Flamengo vai disputar o Campeonato Mundial, né? Tem que passar primeiro das semifinais para efetivamente disputar o título. Então, assim, que a gente viu, inclusive pela essa Copa, que a coisa não tem nada de fácil, é difícil desde o primeiro jogo. Agora, esses dias eu vi um jornalista falando sobre o interesse dos europeus no Mundial, pereré. Eu estou me lascando. Eu não tenho a menor preocupação se os europeus dão valor, curtem ou não curtem o Mundial. Né? Menor. Se eles não curtem, é problema deles. Eu sei que eu torço para o Flamengo, eu torço para que o Flamengo ganhe sim o Mundial. Se o Real Madrid decidir com o time C, D, E, F, está no direito dele, ótimo. Beijinho, tchau e benção. O Flamengo tem, sim, a obrigação de se mostrar dignamente nesse campeonato mundial. Vai ter pouco tempo para preparação, um mês, com um treinador novo. Tudo isso é desafio. Mas acho que podemos fazer uma boa figura lá e vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, é isso daí. Gente, foi bacanérrimo. Fechamos com chave de ouro. E vou repetir, todos os dias tenho plano para um golé. Vamos falar do futebol do Flamengo, vamos falar das coisas do Flamengo, não só do futebol masculino. Vamos falar de notícias, vamos falar de futebol brasileiro, vamos tirar muita onda com os tietenses, vamos fazer coisas interessantes aqui e ter convidados especiais também para dar aquele plá. Tá legal? Então, até amanhã, porque o plá do Parangolé, um dia ou outro do fim de semana, talvez não tenha, não, né? Porque também mereço. Mas, durante a semana, esse, por exemplo, vai estar indo ao ar sábado, mais conhecido como amanhã, dia de decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo. Eu não sei não, mas acho que o Marrocos vence da Croácia. Beijão, pessoal. Saudações rubro-negras. Até amanhã. Tudo de bom. Aleluia para quem é de aleluia. Amém para quem é de amém. Saravá para quem é de saravá. Shalom para quem é de shalom. Axé para quem é de axé. De minha parte, namastê para geral. Que tenham todos um fim de semana de saúde e paz. Hidrate-se. É bacana. Enquanto a água. Enquanto a gente está para beber água, sem gastar tanto assim, quer dizer, a gente já gasta muito. Mas beba água. Tá legal? Até a próxima.